O significado real de Romanos 8:28. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje, eu quero falar sobre uma das promessas mais conhecidas e mais poderosas da Bíblia. Uma palavra que já sustentou milhões de pessoas em momentos de dor, incerteza e sofrimento. Talvez você já tenha ouvido esse versículo muitas vezes, mas hoje nós vamos entender o verdadeiro significado dele e como ele pode transformar a forma como você enxerga os momentos difíceis da sua vida. Essa promessa está na carta de Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde está escrito: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é muito citado, mas também é muito mal compreendido. Muitas pessoas acham que ele significa que tudo o que acontece na vida será bom ou fácil, mas não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Na verdade, essa palavra foi escrita em um contexto de sofrimento, perseguição e dor. Paulo não estava vivendo um momento confortável quando escreveu isso. Ele enfrentava dificuldades, rejeição, ameaças e tribulações, e mesmo assim, declarou com convicção que Deus estava trabalhando em todas as coisas. A primeira verdade que precisamos entender é que o texto não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Existe uma diferença enorme entre essas duas afirmações. Existem situações que são dolorosas, injustas e difíceis, e Deus não chama essas situações de boas. Perdas, decepções, doenças e fracassos não são coisas boas em si mesmas, mas Deus tem o poder de transformar até aquilo que foi planejado para o mal em algo que produz crescimento, maturidade e propósito. Isso significa que nada na sua vida está fora do controle de Deus. Mesmo quando você não entende, mesmo quando parece que tudo está dando errado, Deus continua trabalhando nos bastidores. Muitas vezes, nós enxergamos apenas o momento presente, mas Deus vê a história completa. Ele vê o começo, o meio e o fim. Ele sabe como cada experiência pode moldar o seu caráter e preparar você para algo maior. Outro ponto importante é que o versículo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso fala sobre relacionamento, não apenas religião. Amar a Deus significa confiar nele, mesmo quando não entendemos. Significa continuar caminhando com fé, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Esse amor gera confiança, e a confiança gera paz. O texto também diz que essas pessoas são chamadas segundo o propósito de Deus. Isso revela que a sua vida tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Cada fase, cada desafio, cada vitória e cada dor fazem parte de um plano maior. Às vezes, aquilo que hoje parece um atraso, na verdade é uma preparação. Aquilo que parece uma perda pode ser uma proteção. Aquilo que parece o fim pode ser um novo começo. Talvez você esteja vivendo um momento difícil agora. Talvez esteja passando por um problema na família, na saúde, no trabalho ou na vida emocional. Talvez esteja se perguntando por que certas coisas aconteceram com você. Esse versículo não promete respostas imediatas para todos os porquês, mas ele promete algo maior. Deus está trabalhando. Quando olhamos para a história de homens e mulheres de fé, percebemos esse princípio claramente. Pessoas que passaram por dificuldades profundas, mas depois perceberam que aquilo as preparou para algo maior. O sofrimento, quando entregue a Deus, pode gerar força, sabedoria, empatia e maturidade espiritual. Outra verdade poderosa é que Deus não desperdiça nenhuma experiência. Nada é inútil quando está nas mãos dele. Até as lágrimas podem se transformar em testemunho. Até os erros podem se transformar em aprendizado. Até as feridas podem se tornar instrumentos de cura para outras pessoas. Isso não significa que devemos buscar sofrimento, mas significa que, quando ele chega, podemos confiar que Deus está presente. Ele não abandona seus filhos. Ele caminha junto. Ele fortalece, consola e guia. Muitas vezes, o maior milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a transformação do coração. Deus usa as situações para moldar quem nós nos tornamos. Ele desenvolve paciência, perseverança, fé e dependência dele. Esse versículo também nos ensina a ter uma visão eterna. Nem tudo será resolvido nesta vida, mas tudo será redimido. Deus é justo e no tempo certo, Ele revelará o propósito de cada etapa. Hoje, você pode escolher confiar, mesmo sem entender. Você pode decidir descansar no cuidado de Deus. Você pode lembrar que o seu futuro está nas mãos daquele que vê além do presente.
Se você ama a Deus, se você foi chamado segundo o propósito dele, então existe uma promessa sobre a sua vida. Todas as coisas estão cooperando, mesmo agora, mesmo no silêncio, mesmo na dor. Por isso, não desista, não perca a esperança. Continue caminhando, continue confiando. Deus está trabalhando, mesmo quando você não percebe. Senhor Deus, hoje entregamos nossas dúvidas, nossos medos e nossas dores. Ensina-nos a confiar quando não entendemos. Fortalece nossa fé nos momentos difíceis. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Renova nossa esperança e dá-nos paz. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e escreva nos comentários: eu confio no propósito de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida e que a paz esteja com você.